Bem, amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um vídeo e um vídeo de um jeito diferente, né? Estamos no modo pandemia, né? Infelizmente a gente não está podendo sair de casa, inclusive eu aviso, fique em casa, respeite a quarentena, porque quanto mais vocês respeitarem, mais rápido ela vai acabar, assim esperamos pelo menos. E nesse vídeo de hoje, no modo pandemia, a gente vai debater um assunto muito pertinente, até motivado pelo aniversário de uma pessoa que nós vamos falar nesse debate, que é o seguinte: quem deve ser, quem pode ser, quem será o centroavante do Brasil na Copa de 2022? Né? Na última quarta-feira foi o aniversário do Matheus Cunha, que é o único centroavante brasileiro jogando numa liga de alto nível nesse momento, né? No Campeonato Alemão, que é a única grande liga em andamento. E até pelo aniversário dele e pelo momento dele, né? Ele vinha de gols em 4 jogos seguidos pelo Hertha Berlim. E a gente faz o debate de: será que o Matheus Cunha pode ser o centroavante do Brasil em 2022? Será que Gabriel Jesus vai continuar na posição? Tem outro nome para assumir essa posição até a Copa? É isso que nós vamos debater hoje. Eu, Ivan Pignatari, você já conhece. E meu amigo Vinícius Barbosa está aqui com a gente também. E temos um convidado especialíssimo hoje. Um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro de todos os tempos é ele, Mauro Betti. Fala, Mauro, beleza? Tudo jóia, prazer estar contigo, Vitor, não, desculpa, Ivan e Vinícius. Por que eu falei Victor? Porque exatamente quando a gente está gravando, estava preparando um material que amanhã eu vou entrevistar o São Vitor para o Esporte Interativo, falando muito de Libertadores de 2013, evidentemente toda a carreira do Vitor Paulista, Grêmio, Seleção Brasileira, e estava com o texto na cabeça, então por isso, Ivan, Vinícius e Vitor. Dá um bom trio, se houvesse um trio caipira, poderia ser, evidentemente. E vamos falar quem é que vai ser, de repente, num trio ofensivo, quem vai ser o camisa 9, quem vai ser o centroavante brasileiro no Catar, se ainda houver Brasil, se ainda houver Catar, se ainda houver Copa do Mundo. Exatamente. Vinícius, é verdade. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus e graças a essa quarentena que a gente está seguindo. Quem puder, renovo a recomendação para as pessoas ficarem em casa, para a gente ficar saudável. Tudo tranquilo, estamos levando, né, Ivan? Sim, vamos levando. Mas vai dar tudo certo, a gente vai vencer essa batalha. Não sei quando, mas nós vamos vencer. Vamos. Bom, antes de mais nada, né, fazer a ponderação que o próprio Mauro falou, mas é importante lembrar, a gente sabe que pode mudar muita coisa, né? Até as eliminatórias que teriam começado já, se não fosse a questão da pandemia, pode mudar de alguma forma a data da Copa. Eu não sei, pode ser que mude regulamento. A gente não sabe o que vai acontecer. Temos ainda mais de 2 anos até a realização da Copa do Catar. Mas com o cenário atual, a Copa mantida em novembro e dezembro de 2022, nós vamos debater. E eu vou falar alguns nomes e da idade deles, né? Os principais nomes que eu acho que vêm à cabeça de todo mundo quando a gente fala do tema centroavante brasileiro, né? O Matheus Cunha, que é o motivo do nosso debate, né? Ele tem 21 anos, completados na última quarta-feira, e na Copa de 2022 terá 23, ainda muito jovem. Além dele, o Gabriel Jesus, que hoje tem 23, perdão, até lá vai ter 25. O Gabigol, que é centroavante de um clube brasileiro, né? Um grande clube brasileiro, o Flamengo, que estava num momento absurdo até a parada, e vai ter 26 anos, né, na Copa do Catar. Ele tem 23, completa 24 em agosto e terá 26 na Copa de 2022. E o Roberto Firmino, que é centroavante do Liverpool, atualmente o melhor time do mundo, tem 28, completa 29 em outubro e terá 31 na Copa de 2022. Então, começando pelo nosso convidado Mauro Betti. Mauro, você acha que Matheus Cunha já estará pronto em 2022? Você acha que Gabriel Jesus vai manter sua titularidade para a próxima Copa? Você acha que um dos outros dois nomes, né, o Firmino ou o Gabigol, pode assumir a titularidade até lá? Ou tem algum outro nome que vem na sua cabeça? Então, o nome que vem à minha cabeça é o do Luan. O Luan é um garoto de 16 anos que eu não tenho a menor ideia onde ele joga. Talvez se chame Luan, e talvez já esteja aí, a gente não sabe. Como o próprio Matheus Cunha, se a gente falasse há um ano Matheus Cunha, um pouco mais do que isso, quem é Matheus Cunha? Esses caras de fora, papo de empresário. Aí, jogando muita bola, me parece pronto. Não é a característica de um centroavante, mas o próprio Martinelli pode fazer essa função. De repente a gente joga com 2 caras. Tem muito tempo mesmo, hábil ou pouco hábil para chegar lá. Para a gente pegar na história de seleção brasileira em Copas do Mundo,
2 anos antes da Copa de 58, não existiu o Pelé. Claro, ele existia, mas ele não tinha nem chegado ao Santos Futebol Clube quando ele assinou o contrato em 6 de agosto de 56, com 15 anos de idade. Claro que estão falando de um ET como o Pelé, mas, cara, o Pelé não existia 2 anos antes. O Brasil, quando campeão, voltou a ser campeão, tetracampeão em 94 nos Estados Unidos, tinha um cara que até maio de 93 mal se conhecia, se sabia que era interessante, que o Cruzeiro havia pagado uma grana que o São Paulo não quis pagar para o São Cristóvão, com um dos seus empresários, inclusive o Jairzinho Furacão da Copa, que era um tal de Ronaldo, né? Que foi em 94, figurou, mas depois seria fundamental em 2002 e teve o piripaque, lamentavelmente, em 98, e um fenômeno, né? Era o maior artilheiro das Copas até um close superá-lo. Então, pegando 2 exemplos monumentais, Pelé e Ronaldo, mas que as coisas mudam, ainda mais no futebol tão rico como o brasileiro. Pode até, eventualmente, já ter sido mais rico, mas tem opções, né? E mais, tem fases. E aí a gente vai além da seleção brasileira. Em um ano antes da Copa, se você falasse para um italiano, um ano antes da Copa de 90, na própria Itália, que Totò Schillaci seria convocado para a Itália, ele falaria, tá louco? E falaria que ele seria convocado, a Itália seria a terceira colocada e ele seria artilheiro da Copa do Mundo, você fala, tá mais louco ainda. E ele foi. Como o Salenko, ok, fez 5 gols contra uma seleção praticamente ébria, bêbada, que não estava nem aí com nada de Camarões. Mas Salenko, artilheiro da Copa de 94, que depois foi para o Valência trabalhar com o Parreiro e com o Moraci Santana, também ninguém sabia. Então, assim, brasileiro que teve Dil, artilheiro, Josiel, Souza, Caveirão. Então, assim, a 9, mesmo em nível de seleção brasileira ou em termos de outras seleções de Copa do Mundo, pode mudar muita coisa, sabe, Ivan e Vinícius, e quem está vendo a gente. Mas, assim, hoje, e sempre meio que dá para falar a Copa hoje, eu pensaria muito claro, até para a experiência, a qualidade e a versatilidade tática, que não foi tão bem em 2018 do Gabriel Jesus, a fase excepcional do Gabriel Barbosa, toda a inteligência, que não é um 9-9 e ainda nunca foi esse 9 na seleção, mas que dá uma rotatividade ao ataque do Firmino. Você pode ter o Richarlison, que é um nome muito interessante, mas a cada dia que passa, a cada jogo e a cada gol marcado, o Matheus é uma realidade interessante. E de repente eu falei brincando desse tal de Lua, que eu não sei que existe, mas deve existir, porque é um nome meio que banal ultimamente. Pode ser. Então, assim, pode pintar, como o próprio Kaká, que não era centroavante, mas viria a ser o melhor do mundo em 2007, e já estava no grupo pentacampeão 100% na Ásia em 2002. Um Kaká que começou no Rio São Paulo em 2001. Então, o futebol tem essa característica. De uma hora pode pintar um cara, em uma posição específica e interessante como a de centroavante. Mas, por hora, a gente ficaria com esses nomes mesmo. Antes do Vinícius falar, inclusive, né, a gente falou dos 4 nomes aqui, né, os 2 Gabriéis, o Firmino e o Matheus Cunha, mas você mesmo lembrou, Richarlison é um nome que pode fazer essa função. Bem interessante. O Martinelli é muito promissor, pode fazer a função de centroavante. E aquilo que você mesmo lembrou, exemplo do Pelé, exemplo do Ronaldo, pode surgir um outro jovem aí que vem arrebentando e peça passagem, né? Vinícius? Uma coisa que eu estava conjecturando aqui enquanto o Mauro falava, a gente tinha levantado essas opções que você citou, Ivan, só que isso vem de uma conversa que a gente teve, inclusive, antes da gente começar a gravar. Eu vejo na seleção brasileira, e isso nas últimas Copas do Mundo, né, uma tendência, vou chamar de tendência, diferente a essas tendências que a gente via, por exemplo, nas Copas que o Mauro citou. Você tem, em algumas oportunidades, jovens promessas interessantíssimas que poderiam mesmo ser convocadas para a Copa do Mundo e às vezes não vão. Eu vou citar aqui o Neymar, a Copa de 2010, são posições diferentes, mas naquela época todo mundo pedia e acabou não indo. Então, eu fico pensando se, mesmo um jovem explodindo, jogando muito bem, mesmo lá fora, se teria esse espaço. Eu não sei se teria. Claro que tem muita água para passar debaixo da ponte, a gente nem sabe o que vai acontecer, não sabe nem se vai ter Copa, claro. Mas eu fico nesse receio. Muitas vezes é legal ver o jovem, dar oportunidade para ele e pegar essa onda do momento quando o jovem está desempenhando um bom futebol. Mas a gente não tem dado muito essa oportunidade. Eu vou até deixar essa bola para o Mauro falar um pouco. E é interessante isso que você falou, Vinícius, porque assim, a gente tem
momentos na história, no futebol de hoje, sempre, e nessa função de centroavante, sim, você tem essa questão de você, de repente, é o cara da hora. Eu não acho que seleção brasileira ou qualquer seleção seja a seleção do momento, né? Você pode até, eventualmente, até para a função do centroavante, você tem um cara, como o Tite tentou com o William José, mas ele sentiu o peso da seleção brasileira. Como o Zagallo, mal comparando há 50 anos com o Dario, tentou pensar no Dario para fazer esse gol. Às vezes é o cara da hora, é tipo o funcionário do mês do McDonald's, sabe aquele que quando ganha tem a foto na parede e ele fica um mês de férias, que ele ninguém viu um funcionário do mês trabalhando, acho que ele ganha, sei lá, um ano de férias, porque ele nunca está trabalhando o funcionário do mês do McDonald's. Então, assim, é o cara. A própria Itália, campeã de 82, ela, que era um ótimo time, base da Juventus, um senhor time, que tinha jogado melhor a Copa de 78 na Argentina do que quando ganhou o tri em cima da gente em 82, depois da tragédia brasileira e mundial de Sarriá. A Itália tinha feito uma péssima primeira fase, 3 empates, e havia vencido a Argentina campeã de 78 por 2-1, depois ganhou do Brasil, e depois ganhou da Polônia e ganhou a Copa no Santiago Bernabéu contra a Alemanha, que era campeã da Europa, era muito bom time. Essa Alemanha ficou de outubro de 81 a novembro de 83, ganhou 4 jogos. Os 4 jogos que precisava ganhar na Copa de 82. Então, às vezes acontece. Eu entendo até, e defendia isso em 18, que o Tite poderia insistir com o Gabriel Jesus, porque ele tinha uma função tática importante, que ele estava desempenhando muito bem no City, por exemplo, de marcação, de evitar que o cara saísse, e até maldosamente chamaram de centroavante volante e tal, centroavante que só marca, o adversário não faz gol, ok? Mas assim, eu entendi a insistência e conversei muito com o Tite a esse respeito, pegando o exemplo exatamente da Copa de 82 do Paulo Rossi. O Paulo Rossi tinha ficado quase 2 anos suspenso por uma questão de máfia de resultados, voltou em março de 82 para a Itália. Muita gente do time da Itália não queria que ele fosse convocado, e ser convocado que não fosse titular da equipe do Enzo Bearzot. Ele fez uma partida horrorosa, a primeira partida da Itália na Copa do Mundo contra a Polônia. Fez uma partida ruim contra o Peru. Partida menos pior contra Camarões. Não jogou bem na vitória de 2-2 sobre a Argentina. E só no 5º jogo ele jogou bem, fez 3 gols no Brasil, faria mais 2 na semifinal contra a Polônia e o primeiro dos 3-1 contra a Alemanha. Em 3 jogos só, depois de 4 partidas ruins do Paulo Rossi na Copa da Espanha 82, ele foi artilheiro do Mundial e eleito o melhor jogador da Copa, embora para mim tenha sido o companheiro dele, o Bruno Conte. Então, assim, às vezes é legal você assistir num cara. Não só nesse funcionário do mês do McDonald's, e falando especificamente do centroavante, mas de repente o cara que pode fazer diferença. Então acho que a gente tem que ter uma paciência. E o treinador de seleção tem que ser um pouco teimoso. É claro que alguns até exageram na teima. Mas às vezes é o cara, é o pescoço dele, é teimar. Então vamos com o Gabriel Jesus. Não rolou. Vamos com o Paulo Rossi, com o Enzo Bearzot? Rolou. Então, sei lá, às vezes essa paciência pode ser interessante. Outra coisa que eu comentei com o Vinícius, que antes da gente gravar, que na época da Copa de 2018, eu vi algumas pessoas comparando o Gabriel Jesus ao Lukaku, hoje da Inter de Milão, na época do Manchester United. Porque o Lukaku, na Copa de 2014, ele foi para a Copa como atacante da Bélgica, ele tinha 21 anos, ele não fez gol naquela Copa, perdeu um monte, inclusive, e na Copa de 2018 ele vai de novo, vai como titular, faz 4 gols, foi um dos vice-artilheiros da Copa, e chegou na semifinal, só não foi para a final porque a França é um ótimo time também, e o jogo foi decidido numa bola parada também, né? Então, aí entra essa questão da paciência que o Mauro estava falando, né? O Gabriel Jesus, ele pode estar num time protagonista na Europa hoje, mas ele ainda é um jogador em formação, ainda é um jogador muito jovem. Ele ainda não é titular absoluto do Manchester City, até pelo fato dele estar disputando posição com o maior jogador da história do clube, que é o Sérgio Agüero. E mesmo assim, ele é importante, né? Tanto que antes do futebol parar por causa da pandemia, ele fez o gol da vitória no Bernabéu, aliás, o gol do empate no Bernabéu contra o Real Madrid, né? E depois o City ainda ganharia o jogo com o gol de pênalti do Kevin De Bruyne, né? Ou seja, colocando um pé na próxima fase, né? A gente está esperando quando voltar a Liga dos Campeões, o jogo da volta para ver se vai se confirmar essa vantagem. Mas mesmo assim, é um jogador que é decisivo, mas ainda está em formação. E esses 2 anos até a Copa do Mundo, né? A gente não sabe quanto desses 2 anos vão ser jogando e quantos vão ser em pandemia. A gente espera que seja a maioria jogando. Mas esses 2 anos ainda antes da Copa vão ser muito importantes para o Gabriel, até para ele se desenvolver melhor. E o caso do Gabriel Barbosa, o Gabigol, é a mesma coisa, né? A gente fala, né, que o futebol europeu é um nível superior acima do brasileiro. De fato é, a gente não pode negar isso, mas não dá para ignorar também o que o Gabigol faz aqui. E também não dá para ignorar que, eu não lembro, se não me engano,
eu vou corrigir depois, vai estar até escrito aqui embaixo se eu estiver enganado, mas se não me engano foi o próprio companheiro do Mauro no Esporte Interativo, né, o Bruno Formiga, que fez um vídeo onde ele falou que o Gabigol da Inter de Milão e do Benfica é um jogador completamente diferente, falando em termos de tática mesmo, do Gabigol do Flamengo, que pode ser um jogador muito diferente do Gabigol daqui a 2 anos. Não sei se no Flamengo, mas eventualmente na seleção brasileira, né? Então ele é um jogador ainda em desenvolvimento e que tem uma qualidade que muita gente ignora pelo fato dele não ter dado certo no tempo que ele jogou na Europa, né? E assim, até pegando, desculpa, Vinícius, exemplos, e da história do futebol brasileiro de novo. Renato Portaluppi fez uma temporada medíocre pela Roma, mas é o maior jogador da história do Grêmio, foi fundamental na conquista do mundo antes de 83. Copas do Mundo ele poderia ter sido mais feliz, mas o senhor jogador não foi feliz lá. Falamos de 82. Oi? Não, aí o certo exagero, como o Edilson não é melhor que o Messi e o Cristiano, mas enfim. Pois é. O Sócrates, queridíssimo Sócrates, pô, tem uma temporada bem mediana, até porque tem problemas com o capitão Petti lá da Fiorentina, mas, pô, não era do nível dele. O Falcão, sim, na Itália, Rede Roma, maravilhoso. O Zico mesmo, que é um monstro, um Zico de pessoa, um Zico de craque, a Udinese é muito pouco para o talento absurdo dele. Zico é para Real Madrid, Zico é para Barcelona, Zico é para Juventus, para Milan, para Inter, não para a Udinese. Então, assim, e claro, com as distinções de época, de categoria, de mercado mesmo, era um mercado restrito, eram apenas 2 estrangeiros à época dos anos 80, e até Lei Bosman em 95. Assim, o fato de não ser um sucesso na Europa à época. E claro, o Pelé não quis ser sucesso, ele não aceitou nenhuma proposta, nem do planeta de onde veio. Então ele ficou de 56 até 74 no Santos, aí mais 2 temporadas de pós pelo Cosmos de Nova York. Não ter jogado na Europa não significava que você não fosse o bom. Por exemplo, o Dom Elias Figueiredo, um dos maiores zagueiros da história, disparado o maior jogador chileno de todos os tempos, ele era campeão já pelo Peñarol e tal, e em 71 ele tinha uma proposta do Real Madrid e outra do Internacional. Ele preferiu a proposta do Colorado. Por quê? Porque, primeiro, a grana não era tão diferente, que é bem diferente de agora, e segundo o que falou Figueroa, eu quero jogar onde jogam os principais jogadores do mundo no país tricampeão mundial. Eu quero jogar contra Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Pedro Rocha, que é o monstro, uruguaio, que havia jogado com ele também no Peñarol do Uruguai, o Rocha uruguaio, o Figueroa chileno. Então, assim, por quê? Porque os principais jogadores do mundo jogavam o Campeonato Brasileiro, né? Então, há momentos e momentos, né? Os principais jogadores do mundo nos anos 70 não estavam em Portugal, não estavam na Espanha, não estavam na Inglaterra, não estavam na Itália, estavam no Brasil. Então, são momentos. Então, o cara não jogou na Espanha, na virada dos anos 60, dos anos 70, ou no grande futebol da época, que era o holandês e o alemão. Você tinha o Feyenoord campeão da Europa de 70, o tricampeonato do Ajax até 73, e depois o tricampeonato do Bayern de Munique, europeu, até 76. Mas os grandes jogadores do mundo estavam no Brasil. Então, por isso, o Figueroa foi para o Internacional em 71. Então, há momentos e momentos. Então, esse fator Europa nem sempre, à época, era definido. Claro que agora é diferente. Claro que é outro nível. Mas o nível espetacular que tem jogado o Flamengo, também muito pelo Gabriel Barbosa, faz com que esse nível do Gabriel, que ele não apresentou na Inter e no Benfica, também porque as equipes não vinham tão bem, faça você ter, de repente, uma outra oportunidade. Porque a gente falou de outro jogador, você bem citou do Lukaku. Eu pego outro grande exemplo de craque de seleção brasileira. O Gerson fez uma má Copa em 66 e foi um dos 6 que estavam no fiasco de 66 e foram tricampeões em 70, jogando uma barbaridade no Mundial do México. Então tem como você se recuperar. É ter tempo, é ter paciência. Nossa, você estava falando do Zico. Você falou do Zico, eu imaginei uma coisa aqui, lógico que isso vai ficar só na imaginação. Mas imagina o Zico jogando na Juventus do Platini. Cara, você falou da Juventus, eu lembrei. 2 gênios, né? E com o Paulo Rossi para fazer gol, mas de repente até para encaixar melhor, o Platini um pouquinho mais atrás, o Zico um pouquinho mais à frente, mas a genialidade, a qualidade deles daria muito certo. Muito bem pensado. Imagina um timaço que seria. Nossa. Ou poderia mudar o momento daquela primeira década dos anos 80, que não era boa, no Milan até a chegada do Berlusconi em 86 e 87. Poderia mudar também a história, né? Enfim, o Zico é um fabuloso jogador em qualquer época do futebol mundial. Pois é. Vinícius, mais alguma coisa? Eu acho, voltando na tecla que o Mauro falou da paciência, e eu acho que, eu não sei se a torcida terá essa paciência com o Gabriel Jesus em 2022.
Eu espero que tenha. Eu vislumbro nele um jogador muito mais maduro, muito mais experiente, claro, vai estar nessa próxima Copa. Acho que é a Copa dele para ele chegar chegando e não sei se vai ser titular absoluto, a concorrência, pelo visto, vai ser boa, e que bom para a gente, mas eu acho que ele pode sim ser o titular e arrebentar na Copa. Eu espero que a torcida tenha essa paciência que a gente tanto prega, né? Vinícius, eu acho o seguinte, depois do Tite ter continuado como treinador do Corinthians, mesmo sendo eliminado pelo Tolima, se o Gabriel Jesus der motivos para o Tite acreditar nele, ele vai acreditar nele e ele vai ser centroavante do Brasil em 2022, pelo menos é o que eu acho. Agora, nós queremos saber a opinião de quem está nos assistindo. Assim que esse vídeo for ao ar, nós vamos deixar lá no nosso Twitter uma enquete para você votar quem vai ser o centroavante do Brasil em 2022. Muitos titular. Muitos vão reclamar que não vai ter o Gabigol na enquete, mas aí é porque no Twitter tem só 4, só dá para pôr 4. Então, se você acha que tem que ser o Gabigol, vai na opção outro. Nós vamos deixar Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Matheus Cunha e a opção outro. Se você acha que é o Gabigol, o Martinelli, o Richarlison, você vai na opção outro. Bom, comenta lá. Comenta. E aí gera engajamento. Se você vai na opção outro, comenta que é esse outro, né? De repente é alguém que a gente não falou aqui também. Mauro, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi uma aula, foi muito gostoso. Muito obrigado para você, Ivan. Muito obrigado, Vinícius, e para quem está assistindo a gente. Vinícius, obrigado mais uma vez, meu companheiro de sempre aqui no Dimensão Esportiva. Claro, agradecimento. Você, Ivan, Mauro, grande abraço e tamo junto. Prazerzão conversar com você. Siga o Dimensão Esportiva nas redes sociais, no Instagram, o Dimensão.esportiva, o Twitter, Dimensão_ESP e o Facebook, Dimensão Esportiva. Vão estar todos os links aqui embaixo. Segue a gente nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo nas nossas redes sociais aqui embaixo também, as minhas, a do Vini, até a do Mauro, né? E se inscreve no canal Dimensão, hein? Se inscreve aqui, bota o sininho para a próxima vez que aparecer vídeo para você. Vai aparecer vídeo para você quando a gente publicar. E compartilhe com seus amigos, ajuda a Dimensão Esportiva a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos e falou-se!